Então, após o resultado do segundo trimestre de 2023, a Louise Barsi se posicionou em relação ao Banco Santander e ela tomou uma decisão que foi vender a sua posição que tem no Santander. A gente já vai ver como vai se levar isso, tá? E ela comenta aqui que após o resultado do segundo trimestre de 2023, o Banco Santander deu a entender que o pior já ficou para trás em relação à inadimplência. A Louise Barsi se posicionou ao contrário em relação a isso. Eu também acho que não é bem assim, óbvio. Tende a começar a melhorar, mas é algo que vai acontecer devagarzinho. Não ficou para trás essa situação ainda está bastante apertada essa questão da inadimplência. A gente viu no resultado do Santander, inclusive, e na inadimplência do Brasil inteiro. Não é que não vai mais piorar, que o negócio já ficou bom, né? Então não é assim. Compreendo esse lado dela, mas o que ela realmente implicou foi a questão aqui referente à decisão do PIS e do COFINS sobre receitas financeiras, né? E é isso que realmente parece ter feito ela não gostar aqui do posicionamento do Santander e resolver iniciar aqui a venda, tá? Ela nos relembra que, para quem não se recorda, essa provisão havia sido 100% revertida no ano passado sob a interpretação de perda possível para o caso. Aqui no Brasil, a gente não acaba muitas vezes não provisionando quando a perda é possível, não é obrigatório, né? E aí, como no Brasil até o passado é incerto, ela comenta aqui, o que parecia apenas possível se materializou. O mercado aguardava então qual seria a tratativa para os 4,2 bilhões. Então ela até destaca aqui que o CEO comentou que está aqui seguro em relação à sua decisão, que não irá provisionar os 1,5 bilhão restante enquanto estiver discutindo a questão do PIS/COFINS e ela, no entendimento dela, já deveria ser provisionado. E aí a Louise complementa, também nas palavras do CEO, as provisões foram baseadas em estimativas intelectualmente honestas. Como acionista, enxerguei uma postura que não me agradou, a do conservadorismo seletivo por conveniência. A contabilidade preza a essência sobre a forma e não a forma sobre a essência. Na minha opinião, o provisionamento dos 4,2 bilhão teria sido o caminho mais amargo, porém o caminho necessário. E eu também concordo com isso. Inclusive, ela lembra aqui, né, que o resultado do Banco Santander teve aqui alguns fatores que contribuíram para que viesse aqui em linha com o mercado esperava, né? Vem daqui da participação da Webmotors, reversão de um PDD adicional que havia sido feito por conservadorismo no primeiro trimestre de 2023, na casa de 1,45 bilhões. Aliás, isso aqui é algo que, com essa inadimplência alta, tende a começar a acontecer pontualmente aqui, nas reversões das provisões, né? Isso aqui pode realmente acontecer com qualquer banco, mas a gente não pode contar que vai acontecer, então ela destaca isso, né? E a justificativa, então, está no prognóstico mais otimista para o segundo semestre. Então, eles estão colocando ali, né, essa pressão que realmente vai começar a melhorar, e não sei se vai ser bem o caso dessa forma como eles estão aqui, esse otimismo todo, né? E aí ela destaca que passou 7 anos consecutivos comprando as ações do Banco Santander e agora ela tomou essa decisão de manter ele por hora na carteira, vai vender metade, a outra metade ela vai vender sem pressa, aos poucos, a partir de 16,50. E ela disse que o Banco Santander não perdeu os fundamentos. Mas é preocupante, né? Uma coisa é que a gente não, depende muito da estratégia de cada um. Eu mesmo, eventualmente, vendo algumas ações por questão aqui de assimetria de preço, de como é que está, mas é bem nítido que uma ação que eu estou levando por buy and hold, assim, para aposentadoria mesmo, e é uma posição relevante, essa eu não vou vender. Seria a mesma coisa eu vender a Transição Paulista. Tem que ter um sério motivo que realmente me fizesse falar, não, isso aí não concordo, para mim perdeu os fundamentos, aí eu venderia. E vale destacar que a Louise Barsi comentou que o banco não perdeu os fundamentos. Além disso, o banco deve ter resultados um pouco mais animadores, na opinião dela, eu também acho que sim, e que pode ser uma opção interessante de compra para quem quer uma ação barata. Porém, quando a gente olha para o outro lado, ela está vendendo as ações do Santander. Então, só para resumir, ela vai vender metade de sua posição, a outra metade ela vai vender acima do 16,50 quando tiver uma simetria de preços favorável aí no mercado. Beleza? Ela tinha então 200 mil ações do SAMB4, aproximadamente pelo que ela disse, e ela vai manter no primeiro momento metade. Então a gente vai fazer duas coisas agora. Uma é eu mostrar um comportamento no passado que já mostrava esse tipo de posicionamento aqui do Santander poderia acontecer eventualmente, e o outro ponto
como a Louise Barsi poderia vender as ações dela ganhando um dinheiro adicional, bastante inclusive, utilizando opções. Então eu vou dar minha opinião sobre esse caso, não porque ela é filha do Luiz Barsi, sim porque ela é influência. Então muitas pessoas ficam de olho nela, principalmente os mais novos na bolsa. Então eu vou comentar aqui, ela sempre foi muito defensora do Santander, até mesmo quando os controladores estavam vendendo as ações, ela ainda assim defendeu o Santander, o discurso foi bem coerente, inclusive, e agora ela mudou drasticamente, mas ao mesmo tempo ela manteve aqui um posicionamento dizendo que o banco mantém os fundamentos, o que não conversa muito, porque para mudar uma opinião da noite para o dia, aconteceu algo tão sério que talvez o banco tenha perdido fundamentos. Mas ao mesmo tempo, quem é que define o que é perder fundamentos? Né? Um pouco assim, um termo meio genérico, né? Não sei, para mim perder fundamentos é um controlador fazer algo que eu não concorde e eu possa ver que isso possa acontecer outras vezes. Ao mesmo tempo pode ser uma empresa que mudou a política de dividendos, então depende muito o que é perder fundamentos. Embora do jeito que ela deixou, não converse muito as duas coisas. Não perdeu fundamentos, mas da noite pro dia mudou para vender. Então assim, é muito complexo a gente julgar também o que outra pessoa está fazendo, comprando ou vendendo na carteira, se ela não deixar muito bem explícito tudo os detalhes. Então é por isso que eu gosto de deixar muito claro o meu racional nas minhas compras. Sempre aí ao fim do mês ou ao fim de semana eu acabo comentando o que eu fiz na carteira. Eu gosto de deixar bem claro que, tal dias atrás eu comprei tal ação porque eu vou deixar ela para o buy and hold, ou então porque ela está muito barata, mas de repente se ela subir muito, quem sabe eu vendo. Então eu gosto de explicar um pouco aí o racional para a pessoa, né, também por detrás aí, tomar o seu próprio racional. Muito importante que você tenha o seu racional com a sua ação. Se você comprou o Santander porque a Louise comprou, aí, meu amigo, tá errado, né? Você tem que comprar porque, puxa, o Santander é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, legal. Então, olha só como o Banco Santander lá atrás já mostrava um posicionamento não tão correto em relação às provisões. 2020, num cenário bastante ruim, com pandemia e tudo mais, aí pegando, todos os bancos fazendo provisões muito grandes, reduzindo os dividendos, e o Banco Santander pagando dividendos recordes aqui, inclusive estão vendo por data de pagamentos, não seria ainda pior 2020, e aí 2021 também fortes dividendos. E aí eu sempre lembro vocês que foi neste período aqui, na contramão de todo mundo, que eu vendi o Santander que eu tinha para entrar no Banco ABC. Eu não gostei da forma como o banco aqui estava achando que o mundo inteiro estava errado, só ele estava certo, fez poucas provisões, depois as provisões começaram a pegar bastante, e não só as provisões, a gente teve problema aqui que foi crescendo cada vez mais em relação à margem a mercado. Mas o Santander, ele foi um banco que ele era o secundário da minha carteira. Naquele momento eu tinha o Banco do Brasil e o Banco Santander. Minha ideia era ter 3, aí depois eu já, logo na sequência que eu vendi o Santander, assim, nos mesmos dias ali, eu já comprei o Banco ABC, que fazia o contrário, ele segurava e fazia provisões exageradas, e é assim que eu gosto, exagero, que aí o que acontece com a cotação? Apanha de monte, cotação apanha de monte, preços quase impossível de se encontrar em momentos aí que o banco tiver normal, né? Então, normalmente, muitas vezes, não é regra, óbvio, mas muitas vezes você ir para o yield menor acaba sendo o melhor momento, e nesse caso era por conta de provisões exageradas do Banco ABC, que nem estava tendo problema de inadimplência, né? Ele foi muito cauteloso. Pega um exemplo de um bancão maior. Se nós formos ver o Banco do Brasil, a mesma coisa. Dividendos que caíram em 2020 e depois foram aumentando. Então, uma crescente aqui. E não vou nem mostrar o Itaú, porque o Itaú ele realmente ainda está um dividendo um pouco mais baixo por conta da questão do crescimento que ele está pegando aqui neste momento, né? Mas de qualquer forma, há de se destacar que também reduziu ali em 2020. Então, todos os bancos reduzindo os dividendos em 2020, o Banco Santander aumentando os dividendos. Isso aí é ruim, principalmente para as cotações subindo, o que não era tão interessante naquele momento. Então, para a gente entender como que a Louise poderia ganhar uma porrada de dinheiro de dividendos com a venda do Santander, a gente tem que tomar atenção em alguns pontos chaves. Ela tinha aqui então 200 mil ação, vai vender 100 mil, né? Vai manter 100 mil, vai manter metade. E ela diz aqui que o banco não perdeu os fundamentos. Se tivesse perdido os fundamentos, também poderia ganhar dinheiro com opções, mas seria uma estratégia diferente do que eu vou mostrar aqui. Por isso que é importante você dominar o mundo de ações. Na estratégia onde o banco não perdeu os fundamentos, ela está sem pressa de vender,
vai vender aqui metade. Aí a estratégia que eu vou mostrar agora poderia ser uma coisa bastante interessante. Mas vale destacar que ela tem a Sambi 4, nós vamos simular ao invés de 100 mil, então 50 mil, que é metade, para o Sambi 11. E ela, infelizmente, com o Sambi 4 seria de muita dificuldade de vender opções, porque tem baixa liquidez. Mas não é erro dela, porque ela já disse aqui que ela não opera com opções em empresas que ela tem posições no conselho. É uma questão de ética e transparência, o que é bastante positivo. Mas vamos supor que ela não tivesse essa posição aqui no Santander e ela realmente quisesse vender e ganhar um dinheirinho extra. Eu vou mostrar agora. Então agora vamos para o nosso cenário, né? Vamos supor aqui que eu realmente, assim como a Luiz Barsi, quisesse vender o Santander, mas não tivesse desesperado para vender sem pressa e achasse que o banco não tivesse perdido o fundamento. Então neste cenário que eu pintei, seria apenas uma venda de call. Observe, nesse cenário, se eu achasse que tivesse perdido o fundamento, não poderia ser só venda de call. Eu teria que complementar a operação com outras opções aqui. Mas enfim, eu estou nesse cenário dela, eu só venderia uma call. E aí minha decisão passa a ser o quê? Qual strike eu vou vender essa call? Se eu vender um strike, quanto mais baixo eu vendo o strike, ou seja, o valor de venda realmente do Santander, maior vai ser o prêmio que eu vou receber e maior a chance realmente de eu ser exercido. Quanto mais longe o strike, menos a chance de eu ser exercido e menor o prêmio. Quanto mais, e aí dentro do dinheiro é o intermediário. Só que tem uma questão muito interessante. Embora eu ganhe prêmios maiores, eu estou vendendo a ação a valores menores. Então, o prêmio verdadeiro, vamos assim dizer, é o tal do VE, né? Quando eu realmente for exercido, esses seriam os meus prêmios. A gente pode ver que os melhores prêmios estão exatamente aqui, ó, na meiota, né? São as opções no preço, tá? Enfim, a gente já vai explicar um pouco mais disso. Vamos simular aqui então que eu vou querer vender essa aqui, ó. A liquidez está baixinha porque está fechando o pregão também, né? Como eu estou explicando bem rapidinho essa parte de opções, talvez fique meio corrido para vocês, mas vocês vão ver como dá para ganhar bastante dinheiro. Então, estou vendendo aqui o Santander a 28,43, ganhando um prêmio de 43.500. Então, o que acontece? Se o Santander ficar acima de 28,43, eu vendo ele, independente do valor que ele tiver, a 28,43, mas ganhei também esse prêmio aqui legalzinho, né? E se ele ficar abaixo, eu simplesmente embolso o meu prêmio e continuo com as ações do Santander. Se a gente simulasse para o mês 9, o valor seria diferente, seria maior, porque tem mais tempo. Olha que legal. Eu poderia simular, então, de repente, vender ele aqui ó, a 28,41, que é o strike que tem ali, também 50 mil. E aí a gente vai ver, então, qual seria mais interessante. Então, na exata foto que eu tirei do Santander, ele valendo 28,65, mas eu vendendo causa aqui, por exemplo, para agosto, vamos ver primeiro agosto, eu estaria recebendo agora 43.500 e caso o Santander ficasse acima de 28,43, eu venderia o Santander então a um total de 1.465.000, considerando aqui tanto o valor de venda a este preço, que é menor que ele está hoje, inclusive, mas somando aqui as opções, eu receberia um dinheiro bem maior do que o valor hoje do Santander, um ganho verdadeiro, então, de R$ 32.500, ou seja, 2,27 de yield, apenas por esperar 3 semaninhas, aí, ou um pouco mais, de repente, para estar vendendo o Santander, tá? É bastante, né, interessante, 2,27 de yield só por me comprometer a vender ele mais para frente. Agora, se eu me comprometer para vender ele lá na penúltima semana de setembro, aí o prêmio fica ainda melhor, né? A gente pode ver aqui que eu receberia de cara 67.500, venderia o Santander, então, somando o prêmio da Cal e mais a venda dele por 1.488.000, diferença aqui de uma venda normal no home broker, daria 55.500, dando 3,87 de yield de uma só vez aí, só para me esperar um pouquinho mais a vender o Santander. Observe que, por que a venda da Cal é 67.500 e eu só ganho 55.000? Porque tem uma diferençazinha no strike em relação ao valor da ação, né? Mas ainda assim, muito interessante esses yields aqui. Isso seria uma estratégia para quem gostaria de vender de repente a ação, mas não está com tanta pressa, como a Luiz disse, e falou que o banco não perdeu o fundamento. Se achasse que tivesse perdido o fundamento, ou tivesse com perigo de queda, ela não falou isso, ela até achou que os resultados vão ser melhores, aí a estratégia é diferente, tá?
Se você quer aprender em mais detalhes essa operação que eu mostrei que a Louise poderia estar fazendo, ou outra mais interessante para uma determinada situação diferente, tudo depende da estratégia e como você vê as ações. Esse é o diferencial do meu curso de opções, que eu mostro muito o lado da ação, né? Porque se você for operar apenas a opção sem pensar tanto na empresa por detrás daquele ticket de opção, que tem essa opção é vinculada a uma ação, né? Então, se você tem o racional da empresa na sua cabeça e liga isso à estratégia de opções, aí o negócio vai andar muito melhor, né? Então são N estratégias, você pode comprar desde uma faca caindo sem medo, porque você acha que está barata, mas tem o risco de cair. Você pode ter diferentes estratégias de proteção de carteira, pode fazer um dividendo sintético, como esses que eu mostrei com a Louise Barsi, e teríamos feito totalmente diferente se tivéssemos com medo ali de repente a ação cair, mas ainda assim quiséssemos ganhar um prêmiozinho. Então depende muito da estratégia que você tem em relação à empresa também para decidir qual estratégia seguir em relação a opções. O acesso ao curso é vitalício e você tem sempre eu para tirar as dúvidas via Telegram, ou se você não tiver Telegram pode ser também de repente por e-mail. Link do curso na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Um abraço e até o próximo. Valeu!